Grandes momentos da história, das artes, da música. O registro jornalístico de fatos marcantes. Informações compiladas pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, que chegam agora até você. Memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron. Memória. Alô, São Paulo. Olá, Brasil. Março 2019. 55 anos nos separam do acontecimento mais emblemático da política brasileira. Um acontecimento que por muito pouco não degenerou em uma guerra civil. Aliás, a guerra civil esteve no fio da navalha menos de 3 anos antes do episódio que eu vou relatar a vocês. E o veículo rádio foi fundamental para que isso não tivesse acontecido. Já ouviram falar da Rede da Legalidade, também chamada de Cadeia da Legalidade? Foi formada por determinação de empresários de radiodifusão, imbuídos de elevado espírito patriótico, com o objetivo de suprir as dificuldades de comunicações do Brasil no começo da década de 60. E olha, é um fato que volta e meia tem caído nos últimos tempos aí em perguntas de vestibular. E nem sempre o enunciado tem sido correto, muito menos o relato. Aqui vocês vão ouvir os próprios personagens, portanto, não há como falsear o que aconteceu em relação a esse episódio Cadeia da Legalidade. Vocês vão ouvir os próprios envolvidos nesses acontecimentos. Um episódio que, aliás, não pode permanecer tal como está, ou no mais absoluto desconhecimento de boa parte da geração atual, no esquecimento das gerações antecedentes, ou então com a verdade distorcida. Para falar da Rede da Legalidade, nós vamos recuar alguns dias antes da sua formação, que se deu em setembro de 1961. O Brasil não acreditou na notícia que o rádio, em edição extraordinária, divulgou no início da tarde de 25 de agosto de 1961. E atenção, ouvintes da Rádio Bandeirantes, informa em edição extraordinária o correspondente Renner. Notícias confirmadas de Brasília adiantam que o senhor Jânio da Silva Quadros acaba de renunciar ao cargo de presidente da República. Mas como é que se poderia acreditar na renúncia ao mais alto cargo da nação depois de ter sido eleito por uma esmagadora votação? Como é que um político que galgara quase todos os degraus do Legislativo e do Executivo, vereador, prefeito da maior cidade brasileira, governador, deputado, presidente, tudo isso em 13 anos, renunciar à presidência da República apenas 7 meses depois de ter assumido o cargo? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura governando. Vamos descer por Jânio. Senhor Presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção. Jânio da Silva Quadros, mato-grossense de nascimento, natural de Miranda. Menino ainda, mudou-se com a família para Curitiba, onde cursou o ensino fundamental. Depois veio para São Paulo e aqui cursou o Colégio Marista Arquidiocesano e depois formou-se em Direito na Universidade de São Paulo, na Faculdade do Largo de São Francisco. Montou banca de advocacia em 1943, logo após ter se graduado. Foi professor de geografia no tradicionalíssimo Dante Alighieri. Também lecionou Direito Processual Penal no Mackenzie. Era um homem muito culto,
que envolveu-se com política em 1947, tendo sido eleito suplente de vereador pelo PDC, Partido Democrata Cristão, o mesmo do jovem André Franco Montoro, do qual se tornaria adversário ferrenho, com ele travando memoráveis debates muito mais tarde, já na década de 80. Em 1948, Jânio Quadros assumiu uma cadeira na Câmara Municipal paulistana em decorrência das cassações de vários vereadores por pertencerem ao Partido Comunista Brasileiro, tornado extinto pelo então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. No curto espaço de 2 anos, ficou conhecido pelo maior número de proposições, projetos de lei e discursos de todas as casas legislativas do Brasil. Foi o autor de praticamente todas as propostas e projetos favoráveis à classe trabalhadora. Fez duras críticas a tudo que lhe parecia ser desvio de verbas públicas, superfaturamentos, má aplicação do dinheiro, etc. Tornou-se o deputado estadual mais votado. A seguir, elegeu-se prefeito apoiado pelo PDC e PSB, contra um adversário que tinha uma coligação a seu favor dos 7 maiores partidos políticos do país na ocasião. Ganhou e não cumpriu o mandato até o fim, lançando-se posteriormente candidato a governador. E também impôs uma nova derrota, agora ao favorito Adhemar de Barros. Ganhou com apenas 1% de diferença nos votos, o que fez o Dr. Adhemar pedir a recontagem dos votos mais de uma vez, julgando ter sido esbulhado. Nesse período de governador, empenhou-se em passar uma imagem de moralizador da administração pública e de combate à corrupção, do que viria a ser imitado bem mais tarde por um papel carbono de 5ª categoria chamado Fernando Collor de Mello. A semelhança entre ambos é que, contrariando as estimativas, venceram as eleições presidenciais. Ambos usaram o mesmo modelo de convencimento e ambos não terminaram seus mandatos. E as semelhanças terminam por aí. No dia 3 de outubro de 1960, pela coligação PTN, PDC, UDN, PR, PL, Jânio elegeu-se presidente da República com 5.600.000 votos, a maior votação até então obtida por um candidato à presidência da República. Jânio Quadros assumiu no dia 31 de janeiro de 1961, em cerimônia pela primeira vez realizada na nova capital federal, Brasília, para um mandato de 1961 a 1965. Tinha apenas 43 anos de idade. Para desapontamento geral, ficou tão somente 7 meses no cargo e renunciou a 25 de agosto daquele ano de 61, criando uma crise institucional gigantesca. Por razões nunca bem esclarecidas, Jânio, depois de ter obtido a maior votação que um candidato à presidência da República havia obtido até então, acabou renunciando apenas 7 meses após ter sido empossado no cargo. Muitas vezes ele tentou explicar as razões de sua renúncia, porém, o desapontamento de seus eleitores sempre foi maior do que o convencimento das suas explicações. Eu era governador de São Paulo quando ocorreu o 11 de novembro. Ameaçava-se a qualquer momento este estado de intervenção federal. Mas, se essa intervenção ocorresse, eu seria vítima. De maneira que me armei, na companhia de alguns amigos e uns raros deputados. Vou dar um exemplo de alguém que não é meu companheiro. O então deputado estadual Sodré, que acabou governador de São Paulo, nessa roleta russa da Revolução.
Pois lá estava o governador Sodré armado também. Nós iríamos reagir para um holocausto, sem nenhuma possibilidade de enfrentar as forças poderosas do então ministro do Exército, que acabava de depor o honrado Carlos Luz, deputado por Minas Gerais. Não é o quadro de 1961. No quadro de 1961, eu poderia ter fechado o Congresso com 2 soldados e um cabo. Isso seria bastante. Mas eu não conseguiria subjugar a Guanabara com a sua polícia e com a vila militar, em boa parte sob a influência do governador. Não conseguiria subjugar o Rio Grande do Sul, cujo terceiro exército é o mais poderoso da nação, sem dar um banho de sangue no Brasil, que me tornaria responsável por milhares e milhares de cruzes brancas. Em outras palavras, nunca mais eu conciliaria o meu sono. Nunca mais eu poderia dormir. Nunca mais eu poderia olhar-me no espelho. Nunca mais eu poderia ver a minha família. Nunca mais eu poderia ver o povo nas ruas. E não desejando fechar o Congresso, até porque as consequências seriam essas, eu coloquei o chapéu à cabeça, deixei o governo nas mãos de 3 ministros honrados, 3 ministros militares honrados, e vim para São Paulo. Não abandonei o país, não. Passei 1 mês ou 2 na Inglaterra, ou 3 na Inglaterra, no legítimo desejo de ver a ordem restabelecida cá e o trabalho retomado. A minha presença só seria um elemento de perturbação para isso tudo. Na verdade, a minha calma foi tão grande na decisão que de Cumbica, para onde voei, até Santos, fui dirigindo um Vox com a minha mulher, a minha filha e a minha mãe, a fim de esperar o cargueiro inglês que, sem me cobrar as passagens da Blue Star Line, que existe aí, iria conduzir-me a Londres. O quadro era inteiramente diferente. Só não percebe a diferença entre 11 de novembro, por exemplo, onde eu me dispunha a lutar com um simples revólver, e o 25 de agosto, quando eu precisei deixar a presidência, quem não tenha nenhum senso de proporção ou se encontre animado de malícia ou má fé. Ao que parece, Jânio, de pavio curto, gênio explosivo, não quis participar do histórico toma lá da cá, ou seja, das negociatas de cargos e verbas públicas para deputados e senadores em troca da aprovação dos projetos que lhe enviava ao Legislativo. Isso sempre existiu e, pelo visto, existirá pelo resto da vida. Se algum presidente da República resolver endurecer, inviabiliza sua administração. É o que parece ter acontecido com Jânio Quadros, que no dia 25 de agosto daquele mesmo ano, tomou posse, 61, jogou a toalha. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela. Assistiu pela manhã a parada militar do Dia do Soldado e não mais voltou ao Planalto. Foi ao Alvorada, pegou suas malas, deixou uma carta renúncia com seu ministro de Justiça, Pedroso Horta, incumbindo-o de levá-la ao presidente do Senado, Auro Moura Andrade. Auro, por razões que no decorrer destes programas vocês vão entender, tratou logo de reunir as duas casas do Congresso antes que Jânio voltasse atrás. E deu ciência à nação
daquilo que estava ocorrendo. Está aberta a presente sessão do Congresso Nacional. Foi ela convocada em caráter absolutamente extraordinário e por força de acontecimentos que já são do conhecimento dos senhores congressistas. Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da República. Enviou-me Sua Excelência, por mãos do senhor Ministro da Justiça, Dr. Oscar Pedroso Horta, o seguinte ofício que passo a ler. Ao Congresso Nacional, nesta data e por este instrumento, deixando com o Ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República. Brasília, 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros. As razões de seu ato me foram entregues pelo senhor Ministro da Justiça e estão consubstanciadas nas seguintes palavras que vou ler aos senhores congressistas. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, o único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia, que subordina os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes e para os operários, para a grande família do país, esta página de minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram, dentro e fora do governo, e de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios para todos, de todos para cada um. Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos da nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora a meu trabalho de advogado e professor.
Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros. Diz claramente a Constituição, nessas circunstâncias, que assume a chefia de governo o vice-presidente da República. Ora, o vice de Jânio, que já tinha sido vice no governo Juscelino Kubitschek, era João Goulart, um político que gozava de grande popularidade também. Ocorre que os ministros militares de Jânio, sabe-se lá por quê, talvez que manobrados pelo próprio Jânio, se opuseram à posse do vice-constitucional João Goulart. Silvio Reck, ministro da Marinha, Odílio Denis, do Exército, Gabriel Grum-Moss, da Aeronáutica, que mais tarde, no governo militar ditatorial, ocupariam cargos também de alta relevância na nação. Esses três colocaram publicamente o veto das Forças Armadas à posse de Jango. Em verdade, os três falavam em nome de uma minoria, só que era a minoria do alto comando. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estranho também o fato de que os três eram ministros de Jânio. E Jânio resolveu renunciar logo no momento em que seu vice João Goulart estava em visita oficial à China. Tudo muito misterioso, não? Em primeiro lugar, eu não era responsável pela viagem do vice-presidente. Era uma viagem oficializada, sim, porque o convite viera para o governo federal. Eu já considerava a possibilidade de reatar relações com a China, porque sempre tivemos. Tivemos relações com o governo chinês comunista, naquela altura do governo de Mao. E finalmente porque, de alguma forma, ao mandá-lo chefiando a delegação, eu lhe estava prestando uma pequena homenagem, e ele se queixava muito de não ser homenageado por mim. Na verdade, ele se queixava até de estar eu procurando envolvê-lo em inquéritos ou sindicâncias. Eu não envolvo ninguém em inquéritos e sindicâncias. Os que aparecem nos inquéritos e sindicâncias que eu mando abrir aparecem porque estão envolvidos, não porque eu envolvo. Para muita gente, Jânio convenceu seus três ministros militares para que endurecessem a posse do vice-presidente após o pedido de renúncia que ele apresentaria. Com isso, se esperava que houvesse a intermediação da Igreja, do Congresso e de outros segmentos, no sentido de convencer Jânio a desistir da renúncia, e ele, em troca, exigiria mais espaço para governar, ou seja, com menos interferência dos deputados e senadores. Se essa hipótese, nunca admitida por Jânio e seus três generais, for verdadeira, eles tiveram uma desagradável surpresa. Não contavam com o assodamento de Auro Moura Andrade em anunciar a renúncia e muito menos com a reação do governador Leonel Brizola, que saiu prontamente em defesa da posse do vice-presidente João Goulart. Gaúcho também, como Jango, do qual aliás era cunhado. Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul e não titubeou um instante sequer. Já saiu logo em defesa da posse de João Goulart, o vice-presidente. Ou seja, saiu em defesa daquilo que estabelece a Constituição do Brasil. Porque começara a correr um boato de que Jango não assumiria. Brizola ligou de imediato para o general José Machado Lopes, um mineiro que estava no comando do 3º Exército sediado no sul do país, e dele recebeu uma resposta dura, segundo o coronel Emílio Neme, que na época era subchefe da Casa Militar do governo do Rio Grande do Sul. General, e o que o senhor pensa? Aí diz o Machado Lopes: sou soldado e obedeço ordens. Então o primeiro pronunciamento do Machado Lopes era a favor dos ministros militares. Leonel Brizola, que também não era de mandar recados, foi curto e grosso com o general Machado Lopes. Eu apenas disse a ele que vou tratar de
mobilizar aqui todas as minhas possibilidades, os meios ao meu alcance para a manutenção da ordem. Vamos preparar, vou colocar a Brigada Militar de Sobreaviso, toda a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, vamos tratar. O senhor sabe que Porto Alegre tem sido teatro de muitos acontecimentos históricos. Saí dali e me desloquei do Palácio, que já tinha uma pequena multidão na frente do Palácio. Gente muito exaltada. Isso é o golpe, governador! Isso é o golpe, governador! Eu cheguei na janela ali embaixo e já estava nessa base de gente gritando. Temos que defender a legalidade. Havia uma reação pública chocada com aquilo. O golpe, o Jânio foi derrubado. Com a diferença de 12 horas à frente do nosso horário, João Goulart ficou sabendo em Singapura da renúncia de Jânio entre a noite de 25 e a madrugada do dia 26, horário daquela cidade. E aqui no Brasil, Brizola já estava buscando apoio de todas as formas para a tese de que deveria assumir o vice-presidente constitucional. A partir desse momento, nós tratamos de ver se encontramos uma comunicação com o vice-presidente João Goulart. Não havia possibilidade. Ele estava na China, não havia como. Mas tratamos de buscar comunicações no Rio de Janeiro, Brasília, né, pelo país afora. E ele começou a contatar com os generais e ia falar. E eu cheguei a pegar algumas... entrava no gabinete dele assim, meio discreto, e cheguei a ouvir alguns diálogos dele com os generais. Eu consegui uma ligação com o general Costa e Silva, que estava no Recife. General, a sua posição vai ser uma posição que vai marcar a história do Rio Grande do Sul. Ele ouviu isto e voltou. Disse: governador, eu já lhe disse que o senhor não telefone mais para cá. Foi tão grosseiro que eu digo: olha, general, claro que eu não vou telefonar, mas fique sabendo que eu o considero, que eu lhe considero um golpista, e um golpista. Que patifaria é esta que querem nos impor? A Constituição está acima dos interesses desses gorilas fardados, disse Leonel Brizola pelos microfones de emissoras de rádio que formaram, sob seu comando, uma denominada Rede da Legalidade. Avante brasileiros de fé, unidos pela liberdade. Atenção, atenção, Porto Alegre, atenção, governador Leonel Brizola, para a palavra do senador Moura Andrade. Atenção, Porto Alegre. Fala aqui o senador Auro Moura Andrade. Atenção, presidente João Goulart. Atenção, governador Brizola. A partir de agora, o papel decisivo e pouco lembrado dessa denominada Rede da Legalidade, também conhecida como Cadeia da Legalidade. Ela foi formada no dia 28 de agosto de 1961, quando o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, requisitou os transmissores da Rádio Guaíba de Porto Alegre e, com uma metralhadora na mão direita e o microfone na esquerda, em frente ao Palácio Piratini, passou a fazer contundentes pronunciamentos conclamando o povo a defender a legalidade da posse do vice-presidente João Goulart. Ameaças de que se pretende perpetrar um golpe nas instituições. Isso é muito grave, meus patrícios. Mas exige que nós movemos com muita calma e muita serenidade. Porque só com calma e serenidade é que nós defenderemos o bom nome do povo brasileiro. Desde que nós não temos poder militar, nós resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pela área e pela
pátria. Avante brasileiros de fé, unidos pela liberdade. Usando as ondas médias e curtas da rádio, numa época que não havia internet e mesmo a telefonia era precaríssima, pouco a pouco Brizola foi duplicando e triplicando sua voz por intermédio de outras emissoras que passaram a formar em cadeia em pouco tempo, atingindo todos os rincões brasileiros, compondo a grande resistência nacional. Estava formada a cadeia da legalidade. Aqui em São Paulo, além da Bandeirantes de João Saad, as emissoras associadas de Assis Chateaubriand de imediato passaram a integrar aquele pool. Atenção, atenção todo o Brasil, atenção Porto Alegre. Pela difusora São Paulo, o senador Auro Soares de Moura Andrade vai fazer uma importante comunicação. Atenção, atenção Porto Alegre, neste instante com um telegrama nas mãos, o senador Auro Soares de Moura Andrade. Às 6 horas do dia 28 de agosto de 1961, o ministro da Guerra, Odílio Denis, enviou ao comandante do 3º Exército, general José Machado Lopes, ordens para que a rede da legalidade fosse silenciada e, se para isso fosse preciso, que ele mandasse bombardear o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. Leonel Brizola, mais tarde, confessou que não acreditava muito que aquela ordem fosse cumprida. Eu li aquele relato do rádio amador, não levei muito aquilo ali a sério, porque eu achava praticamente determinando que eles fechassem o cerco em torno do governo do Estado, silenciassem o governador. Dali a pouco outro aviso, mais outro aviso, mais outro. Bom, o último que chegou já era um radiograma explícito, que não há mais diálogo. As ordens ali eram para esmagar o governo do Estado. O general José Machado Lopes chegou a ordenar que fosse retirado o cristal do transmissor da Rádio Guaíba, na Ilha da Pintada, que estava guarnecida por uma tropa da Brigada Militar. Quem devia cumprir a missão era Pedro Américo Leal, na época comandante da 1ª Companhia de Guarda. Você se prepare para nós retirarmos o cristal da Guaíba e tirarmos do ar a legalidade. Logo depois, eu recebi a contra-ordem, que não cumpri, mas eu recebi o envio pelo general Muricy, do capitão Mauro, paraquedista, que foi de automóvel me impedir que cumprisse a missão, porque eu não recebi a ordem telefônica e não cumpri. Eu digo, não, a ordem telefônica eu não cumpro, eu recebi uma ordem pessoal, só se vocês vierem aqui. O coronel da Brigada Militar, esclarecendo que Brigada Militar lá no Rio Grande do Sul corresponde à nossa Polícia Militar aqui em São Paulo. O coronel daquela brigada, Emílio Neme, que era subchefe da Casa Militar no governo Brizola, foi outra peça importante naquele grave momento da política nacional. Quando nós recebemos o aviso, a ordem de serviço emanada do Orlando Geisel, dizendo que o governador Brizola era a única voz perigosa que estava criando problemas para os ministros militares, e que essa voz fosse calada mesmo com o uso da força, ficou claro que nós tínhamos que tomar outras providências. Foi quando, nesse momento, nós instalamos as metralhadoras da Shaktilose, que são umas metralhadoras de boa potência de fogo, que a brigada nem usa mais, aqui no forro, em cima, no telhado. E essa Shaktilose aqui ia nos defender no momento que o avião descesse mais para poder ter precisão de tiro. A crise foi tomando um vulto tamanho que, àquela altura, já se vislumbrava a possibilidade de uma guerra civil. João Goulart, fora do país, tinha ido à China em visita oficial. Jânio lhe havia dado essa incumbência. Alguns acham que Jânio havia dado essa missão ao seu vice já de cabeça pensada.
A China, dominada pelo comunismo mais radical do planeta, esquerda da esquerda, era vista com o maior desprezo pelos militares que se alinhavam com a direita. Jânio teria arquitetado a renúncia na ausência de Jango e que este acabaria sendo impedido justamente por sua suposta ligação com a esquerda. Estava até visitando a China. Como não ser impedido? Ora, no pensamento de Jânio, não vão deixá-lo assumir. Para não haver um derramamento de sangue, pedirão que eu reconsidere a minha renúncia. E aí será a minha vez de impor as regras do jogo a esse Congresso que não me deixa governar. Assim dizem os historiadores, uma corrente deles, né? Teria pensado Jânio. Só que ele também não contava com a resistência que viria por intermédio de Leonel Brizola em defesa da posse do vice-presidente. Mesmo com a ameaça de ter o seu palácio bombardeado ao meio-dia daquele 28 de agosto, Leonel Brizola tornou a reunir uma massa humana diante do Palácio Piratini e pelos microfones da Guaíba, espalhando som para todo o Brasil por intermédio das demais emissoras da denominada Rede da Legalidade, tornou a botar mais lenha na fogueira. Sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. No programa Memória, a chamada Rede da Legalidade, formada em 1961, para tentar contemporizar um pouquinho a crise no Brasil em função do pedido de renúncia do presidente Jânio Quadros. Estamos no dia 28 de agosto de 1961. Tudo se encaminhava para uma revolução de verdade. Revolução pelas armas. O cardeal de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, que sempre foi considerado um representante da direita dentro da igreja, posicionou-se exatamente em favor da ala contrária, em defesa da legalidade, ao lado de Brizola. Nesta hora de graves apreensões para a nação brasileira, entendo que me impede o dever de dirigir-me aos meus diletos filhos, homens de todas as convicções, de todas as cores e matizes partidárias, para dizer-lhes que, a meio de inquietações inevitáveis em momentos como este, preservem a clareza de discernimento, a retidão e a serenidade de julgamento, sem as quais nenhuma decisão de importância pode ser adotada para salvaguardar a paz e o bem comum. Mantede-vos, diletos filhos, atentos, antes de tudo, ao cumprimento de vossos deveres individuais como cidadãos ordeiros e pacíficos. Devemos todos confiar no critério e na ação das autoridades constituídas, às quais está encarregada a defesa da ordem constitucional, a garantia da paz pública e o respeito a todos os direitos individuais. Levantemos ao alto os nossos corações, em prece ao Senhor de todas as nações, pela ordem, pela paz e pela prosperidade da grande pátria a que nos orgulhamos de pertencer. Vicente Scherer, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, em 27 de 8 de 1961. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade.
Pouco a pouco, o esperto governador Brizola foi conseguindo minar as resistências dos golpistas, conforme depoimento do coronel Emílio Neme, o seu ex-subchefe da Casa Civil. O Brizola, para dobrar o Machado Lopes, dobrou pelas estratégias dele. Então conseguiu o apoio do Legislativo, conseguiu o apoio do Judiciário, conseguiu o apoio do Quarto Poder, que é a Igreja. Conseguiu tudo que ele podia ir conseguindo de apoio. E aí o grupo de generais, de coronéis do Terceiro Exército, fizeram uma reunião no Estado-Maior, liderada pelo coronel Assis Brasil, que depois foi o chefe da Casa Militar do Jango. Fizeram a reunião os coronéis e, por unanimidade, votaram que devia ser respeitada a Constituição. Aí levaram a comunicada para o Machado Lopes e ele aí se sentiu que a tropa dele queria respeitar a Constituição. E o general José Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército? Bom, a essa altura dos acontecimentos, quais as providências que ele tomou relativas às ordens recebidas diretas do ministro da Guerra? Mandou bombardear ou não o Palácio Piratini? Não. O bom senso daquele general evitou o derramamento de sangue que parecia inevitável. Ele foi pessoalmente ao palácio por volta do meio-dia, quando Brizola novamente reunia a multidão e com todos eles também cantou, e junto estava a sua alta oficialidade, o hino nacional. Ouça o depoimento de Leonel Brizola sobre aquela importantíssima adesão. E ele, muito nervoso, disse: governador, eu venho lhe comunicar que o Terceiro Exército, pelos seus generais e pelo seu comandante, deliberaram não aceitar solução para a crise fora da Constituição. Eu disse: general, agora eu lhe convido para nós nos apresentarmos lá na frente, na sacada, porque ali fora devia haver 100 mil pessoas. A multidão enlouqueceu. Entre outras nuvens que o Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol gente, pátria amada, Brasil. O Terceiro Exército tinha aderido. Porém, a Marinha e a Aeronáutica ainda se mantinham fiéis às ordens do ministro da Guerra. Na base aérea de Canoas, cerca de 200 sargentos e soldados da FAB impediram que 12 jatos do esquadrão de caça decolassem para bombardear o Palácio Piratini. Cada um daqueles aviões com 2 bombas, o suficiente para arrasar o quarteirão todo. O bombardeio estava marcado para as 14h30 do dia 28. Uma multidão ali estava concentrada. O ex-sargento da FAB, Ney Calisto, era um daqueles 200 que impediram a decolagem dos jatos da base de Canoas. O meu comandante da minha base, Coronel Honório, foi de uma infelicidade muito grande. Ele riu da tropa e comunica à tropa que a vida havia recebido uma mensagem, uma determinação de Brasília, assinada pelo general Orlando Geisel, irmão do general Geisel, determinando que os aviões do meu esquadrão de caça calassem a rede da legalidade. Se nós covardemente tivéssemos concordado que aqueles aviões decolassem e bombardeassem nosso Porto Alegre, aqui onde nós estamos hoje, não existia mais. Foi quando nós, sargentos, dissemos aos oficiais que iam bombardear: os senhores não vão decolar com os aviões. Para decolar com os aviões e bombardear Porto Alegre, vocês vão ter que matar 200 sargentos. Marcha dos acontecimentos
Programa da Rádio Bandeirantes, produzido pelo seu departamento de jornalismo, que era dirigido pelo saudoso Alexandre Kadunk. Ouviu muitos personagens que estavam envolvidos naquele tremendo impasse ocasionado pela renúncia de Jânio e também a resistência após João Goulart, que era o outro impasse de toda essa história. A Bandeirantes, integrada à rede da legalidade, transmitiu um apelo do governador de São Paulo, Carlos Alberto de Carvalho Pinto, que alcançou grande repercussão, sensibilizando outros governadores, como Ney Braga, do Paraná. Acabo de ouvir um apelo do governador Carvalho Pinto, formulado em nome de 13 milhões de paulistas. Apelo ao governador Bandeirante, diante da gravíssima situação do país, ao presidente, ao vice-presidente da República, ao Congresso Nacional, às Forças Armadas e ao povo, para que tudo seja feito no sentido de que a gravíssima crise, porque atravessa o país, seja alcançada sem dano, dentro da ordem, da lei e do respeito às instituições democráticas, consubstanciadas na letra e no espírito da Constituição. E depois de Ney Braga, era o governador Mauro Borges, de Goiás, que lançava outro brado em defesa da legalidade. A resistência, a repulsa aos aventureiros, a todos os governadores, prefeitos e vereadores que auriram no consentimento popular a legitimidade dos seus mandatos e cuja vida pública passaria agora a depender unicamente do beneplácito de usurpadores. O povo brasileiro, atingida a sua maioridade política, consciente de seus destinos, repudia a tutela, tanto no plano interno como no externo. Confiamos em que os representantes federais saibam cumprir seu dever, mantendo a pureza do regime, derrotando as pretensões inconfessáveis que se quer arranjar sob coação. Enquanto isso, o senhor João Goulart, confiante na ação destemida daqueles que se batiam pela preservação da Constituição, iniciava sua longa viagem de volta ao Brasil. Em Nova York, o então vice-presidente brasileiro concedia uma rápida entrevista à emissora WRUL, transmitida com absoluta exclusividade para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes. ¿Cuál es la solución de la crisis del Brasil? Esa fue la pregunta que WRUL le hizo hoy en el aeropuerto de Nueva York a João Goulart. He aquí el diálogo. ¿Cuál es la solución que usted entiende para esta crisis? Toda solução que mantenha a legalidade democrática desse país é a solução que amplia todo o povo brasileiro. Todo o povo deseja uma solução que represente a manutenção da ordem legal. Lá no sul, o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, comunicou aos comandos das 3 forças militares que iria defender o território gaúcho. Deslocou tropas para as margens dos rios Uruguai e Pelotas. No mesmo dia, o Comando Pró-Legalidade informou que havia aproximadamente 200 mil gaúchos registrados e em prontidão para uma eventual luta armada. À frente, o governador Leonel Brizola. E eu disse ali no rádio, olha, a situação é tensa, pode se desencadear a qualquer momento. Agora, o primeiro tiro não será nosso. Nós estamos defendendo a legalidade, a paz, a ordem, como a esperança e os direitos do povo brasileiro. O primeiro tiro não será nosso. Agora, o segundo, povo gaúcho, eles podem ter certeza que será nosso. Não só o segundo, mas o terceiro, o quarto. Quantos tiros nós pudemos dar contra eles? Na tarde de 31 de agosto, João Goulart, que deixara Nova York 2 dias antes, desembarcou em Buenos Aires.
tinha retardado a viagem e feito a rota aérea do Pacífico para ganhar tempo e evitar que seu jato fosse bombardeado pela aviação da FAB, conforme eles desconfiavam. À noite, já no Uruguai, em Montevidéu, teve uma reunião com o deputado Tancredo Neves, que seria o futuro ministro do governo parlamentarista, uma solução de consenso para que os ministros militares e alguns setores reacionários permitissem a posse de João Goulart. Ele tomaria posse sim, mas depois que uma emenda parlamentar modificasse o sistema de governo de presidencialista para parlamentarista, de forma que os poderes do presidente da República fossem divididos com os poderes de um gabinete de ministros. Quem propôs a solução foi Tancredo Neves. E quem queria também o cargo de primeiro-ministro era Auro Moura Andrade. Pouco importa a quem incumbiria o cargo. A verdade é que João Goulart aceitou a proposta de Tancredo Neves. Porém, Leonel Brizola, furioso, não queria acordo nenhum que não fosse o cumprimento da Constituição. E na volta de Tancredo, lá do encontro com João Goulart no Uruguai, arquitetou um plano assim que o avião descesse em Porto Alegre para reabastecimento. Mas o avião, ele fez uma volta, 2 voltas sobre o aeroporto e foi embora. Não sei se ele teve algum aviso, mas a nossa intenção era prender o doutor Tancredo, segurá-lo aqui para dificultar os entendimentos sobre parlamentarismo e ao mesmo tempo ficar com um avião presidencial para ir buscar o presidente em Montevidéu. Tancredo, que espertamente não dava ponto sem nó, levou aos ministros militares a proposta do acordo com João Goulart e rapidamente Auro Moura Andrade, presidente do Senado, convocou as 2 casas do Congresso para votar a emenda parlamentar, criando o sistema parlamentarista no Brasil. Se todos os senhores congressistas já votaram, irei proclamar o resultado. Votaram sim 259 senhores congressistas. Votaram não 22 senhores congressistas. A indicação do senhor Dr. Tancredo de Almeida Neves para primeiro-ministro foi aprovada. Nesse século em que eu recebo a responsabilidade histórica de promover a constituição do primeiro gabinete parlamentar que se instala no Brasil, em mercê da reforma de nossa Constituição, decorrente dos últimos acontecimentos, em que o Congresso Nacional escreveu uma página memorável nos anais do nosso civismo, eu dirijo a todos os brasileiros uma palavra de confiança e de estímulo, para que continuemos todos unidos, para que podemos todos confraternizados vencer e conjurar as dificuldades que temos pela frente, o que só se fizermos nesta hora de tantas dificuldades de todos os corações brasileiros, um único coração a pulsar pela grandeza de nossa pátria, sem ódios, sem ressentimentos, sem incompreensões, pensando tão somente em fazer de cada lar brasileiro um centro de venturas e de felicidade. Mesmo com a modificação do sistema de governo que a emenda constitucional permitiu, João Goulart não se sentia seguro em viajar para sua posse em Brasília. No Rio Grande do Sul estava sob proteção do governador, seu cunhado, Leonel Brizola. Quem daria o aval de que o avião de Goulart não seria atacado em voo? Ou que ele não seria preso ao pousar em São Paulo para o reabastecimento? Nesse momento é que a denominada rede da legalidade teve uma importância fundamental. João Goulart, que estava em viagem oficial pela China quando Jânio renunciou, voltou via Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Em Montevidéu, ele ficou aguardando o desenrolar dos acontecimentos porque temia ser preso quando chegasse ao Brasil. Tancredo Neves, que era deputado, viajou para Montevidéu e lá propôs a João Goulart um acordo, dizendo que os militares aceitavam a sua posse desde que fosse alterada a nossa Constituição por intermédio de uma emenda criando um novo regime de governo, o parlamentarismo. João Goulart assumiria a presidência da República, mas
dividiria as responsabilidades de governo com um gabinete de ministros. Jango aceitou o acordo e o próprio Tancredo acabou eleito pelo Congresso presidente do primeiro Conselho de Ministros do Gabinete Parlamentarista do Brasil. Tudo isso era transmitido entre as autoridades em Brasília, no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Uruguai pelas emissoras de rádio que formaram cadeia voluntária. Essa costura dos acordos pelas emissoras de rádio daquela rede chegava ao conhecimento de todas as autoridades espalhadas pelo Brasil. Não fossem os acordos e teríamos aqui, podem acreditar, uma guerra civil. As comunicações eram muito precárias. As emissoras de rádio tiveram então um papel decisivo naquele grave momento da vida nacional ao criar, no dia 27 de agosto, a Rede da Legalidade, que aliás foi criada por inspiração do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Feito o acordo para a apresentação da emenda parlamentarista, o que ocorreu no dia 2 de setembro de 61, João Goulart finalmente regressou ao Brasil no dia 5 de setembro daquele ano de 1961, permanecendo, porém, em Porto Alegre. Ainda temia algum golpe. O governador Leonel Brizola foi buscá-lo no aeroporto e, no caminho para o Palácio do Governo, já começou a arquitetar um plano para levar Goulart a Brasília sem o risco de seu avião ser abatido no caminho. No carro, nós falamos o suficiente. Muita gente recebendo o presidente. Chegamos no palácio, fomos à sacada, o presidente, Machado Lopes, eu. Em seguida, fomos para o meu gabinete para uma reunião. Minha opinião é que nós devemos ir por terra para Brasília, com apoio do Terceiro Exército e nas forças populares civis que pudermos reunir, e militares, evidentemente, também. Ao chegar em Brasília, baixar um ato dissolvendo esse Congresso, porque ele violou a Constituição. Ele cometeu um ato que não lhe dá mais legitimidade para continuar funcionando. E na mesma decisão, convocar uma Assembleia Constituinte para 30 ou 60 dias. E com isso restaurar a legalidade plena, efetiva, permanente no país. Entre os militares partidários de sua posse, portanto os legalistas, estavam o já citado general José Machado Lopes, general Peri Bevilacqua, tenente-coronel Joaquim Inácio Batista Cardoso e general Oromar Osório. Na oposição, querendo impedir a posse, além dos ministros militares de Jânio, estava o eterno demolidor de presidentes, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Alegavam estes que, tendo ido à China, João Goulart foi ver como funcionava o comunismo para implantá-lo aqui. Os militares, aqueles que estavam inconformados com o acordo para a posse de Goulart, continuavam ameaçando que abateriam o avião do vice-presidente quando ele se deslocasse de Porto Alegre para Brasília para ser empossado na presidência. O Brasil se revoltou contra a atitude de uns poucos oficiais da Força Aérea, que inventaram uma tal de Operação Mosquito para impedir que o avião de Goulart chegasse a Brasília. A invasão do Rio Grande do Sul por tropas militares continuava pairando no ar como uma grande ameaça. Leonel Brizola, o governador gaúcho, mantinha-se firme no seu propósito de garantir a posse do vice João Goulart. Eles determinavam a uma unidade do Exército que marchasse contra o Rio Grande do Sul e não marchavam. Os oficiais se reuniam e diziam, não vamos porque é ilegal. Nomearam o general Cordeiro de Farias comandante do Terceiro Exército. Ele não conseguiu assumir coisa nenhuma porque não tinha Terceiro Exército para assumir. Nesse momento, os 3 ministros militares finalmente tomaram uma atitude coerente e, por intermédio do presidente do Congresso, Auro Soares de Moura Andrade, usando da cadeia da legalidade, deram ciência a João Goulart que a sua integridade física e a sua posse estavam garantidas. Atenção todo o Brasil, atenção Porto Alegre. Senador Auro Soares de Moura Andrade vai fazer uma importante comunicação.
Atenção, Porto Alegre. Fala aqui o senador Auro Morandrade. Atenção, presidente João Goulart. Atenção, governador Brizola. São totalmente improcedentes quaisquer notícias relativas a dificuldades do voo. Acabamos de receber a presença do senhor ministro Marechal Denis, das autoridades aeronáuticas, do senhor presidente Ranieri Mazzilli, a declaração de que não é procedente que existam quaisquer aviões de caça em voo. Não há nada. Podem tranquilamente chegar ao aeroporto de Brasília. Tranquilamente. Podem chegar ao aeroporto de Brasília. Tranquilamente. Todos os dispositivos de segurança estão plenamente funcionando. Estamos todos no aeroporto. As autoridades civis e as autoridades militares estão aqui presentes, os ministros. O Marechal Denis está aqui ao meu lado. A aeronáutica está fiel perfeitamente à legalidade. Podem vir tranquilamente. Venham com tranquilidade para Brasília. Confiem nas autoridades militares. Confiem nas autoridades civis. Venham tranquilamente para Brasília. É esta a comunicação que devo fazer-lhes. Não há aviões militares em voo. Aqui em Brasília, os aviões militares estão todos eles pousados. Pousados. Voltados mesmo contra os hangares, sem nenhuma posição de decolagem, sem pilotos, sem nada. Podem vir tranquilamente. O Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas do Brasil asseguram que podem vir tranquilamente, em nome da lei, em nome da Constituição, em nome da honra das suas fardas, da dignidade das suas responsabilidades. Eles asseguram a normalidade do voo. Venham tranquilamente, desçam em Brasília, aqui estamos esperando. Era a comunicação que eu deveria fazer diante do telegrama que acabei de receber de mãos das autoridades e que vocês dirigiram indagando da situação. Podem vir tranquilamente, graças à determinação das forças militares, pela legalidade, graças à Constituição, graças à consciência nacional pela democracia. Palavras do senador Auro Soares de Morandrade, nesse histórico momento, mais um histórico momento em que vive a nação brasileira. Estamos deveras orgulhosos pela missão cumprida, dando ao rádio brasileiro maior projeção ainda, de divulgação de acontecimentos memoráveis, como este que acaba de ser destacado pelo senador Auro Soares de Morandrade, que, utilizando-se de nosso microfone, fez um alerta, uma chamada geral, diríamos assim, às autoridades de Porto Alegre, para que tragam até Brasília, sem temor algum, o presidente constitucional do Brasil, o senhor João Goulart, que está sendo apoiado integralmente pelas Forças Armadas, através de um comunicado já divulgado também com primazia durante o dia de hoje. Espera. Atenção São Paulo, atenção Armando Figueiredo, atenção nossa central informativa, atenção, as palavras do senador Auro Soares de Morandrade, gravadas aí em São Paulo, a pedido das autoridades, devem ser repetidas uma, duas ou três vezes aí de São Paulo, com chamada para Porto Alegre, a fim de que a mensagem do senhor Auro Soares de Morandrade, em nome das Forças Armadas e do Congresso Nacional,
e ainda da Presidência da República sejam captadas em Porto Alegre. Vamos assim ouvir o deputado Albino Afonso e em seguida novamente reproduzir as declarações do senador. O Congresso Nacional demonstrou, na admirável resistência que fez a qualquer tentativa de se impedir com que a vontade soberana do povo fosse respeitada, aquilo que lhe cumpria fazer, dando, portanto, a sua dimensão diante da história nesse instante difícil que o país atravessou. Ao concluir, momentos antes que possa estar em Brasília o presidente João Goulart, quero lembrar a sua excelência, se é que é necessário fazê-lo, que a sua vitória nesse instante é fruto da luta que o povo sustentou em todos os rincões da pátria, da luta que os trabalhadores souberam desfraudar, indo inclusive à greve, da luta que os estudantes travaram em todas as cidades, da luta que os intelectuais souberam batalhar, da luta com que todos os democratas no parlamento e fora do parlamento souberam enfrentar, da luta, enfim, que dentro das próprias forças armadas venceu, irmanando as lutas de hoje às suas tradições maiores de respeito à legalidade. Brasília, o repórter incansável, saudoso, Carlos Esbera. Atenção São Paulo, atenção São Paulo, atenção Fernando Pacheco Jordão, queira nos dar um sim para a repetição da mensagem do senador Auro Soares de Moura Andrade. Atenção, atenção Porto Alegre, atenção governador Leonel Brizola para a palavra do senador Moura Andrade. Atenção Porto Alegre, fala aqui o senador Auro Moura Andrade. Atenção, presidente João Goulart. Atenção, governador Brizola. São totalmente improcedentes quaisquer notícias relativas a dificuldades do voo. E assim, várias vezes a mensagem do presidente do Congresso Nacional foi transmitida pelas emissoras integrantes da cadeia ou da rede, como queiram, da legalidade, até que o presidente João Goulart e o governador Leonel Brizola dela tomassem ciência, já que as comunicações telefônicas e telegráficas, como disse, eram precárias por si mesmas e ainda por cima estavam sob suspeita de sabotagens. O papel do rádio, repito, foi decisivo. Atenção, atenção Brasília! A mensagem do senador Auro Moura Andrade acaba de ser ouvida no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Atenção Brasil para a mensagem que transmitiu a Rede da Legalidade em transmissão direta do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. A Rede Nacional da Legalidade informa, compreendidos os chamados anteriores, estamos recebendo pela terceira vez no Palácio Piratini a palavra do senador Moura Andrade. Compreendido, aguarde mais alguns instantes uma informação nossa com respeito à ponte. Atenção, falando a Rede Nacional da Legalidade. Compreendido, aguarde alguns instantes. Os boletins iam se sucedendo. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Os repórteres é que faziam a ponte entre as autoridades que estavam presentes nessas capitais. Pouco a pouco, a crise ia sendo contornada graças à rapidez do veículo rádio e graças à criatividade dos seus profissionais. O medo de um atentado contra o vice-presidente João Goulart e até mesmo a possibilidade de seu avião ser abatido no voo para Brasília, como ameaçava, aliás, um grupo de militares descontentes com a sua posse, ainda persistia. Pelo rádio, o presidente do Congresso, senador Auro Soares de Moura Andrade, fazia chegar a Porto Alegre, onde se encontrava o vice-presidente,
a mensagem dos ministros militares de que ele podia embarcar para a posse, que nada iria lhe acontecer. Atenção, Brasil! Atenção, senhoras e senhores, ouvintes de todo o Brasil! Atenção, Porto Alegre! Atenção, Rede Brasileira da Legalidade! Aqui em Brasília, já foi comunicado ao senador Auro Soares de Moura Andrade de que a sua mensagem foi captada no Palácio Piratini. Foi informado o senador Auro Soares de Moura Andrade de que a sua mensagem foi captada pela Rádio Guaíba, pela cadeia da legalidade no Palácio Piratini e, portanto, ouvida pelo governador Leonel Brizola, pelas autoridades militares do Terceiro Exército e pelo senhor João Goulart. O senador Auro Soares de Moura Andrade, dentro de instantes, será trazido ao nosso microfone para ouvir à viva voz essa mensagem da Rede Brasileira da Legalidade. Entre mentes, aqui em Brasília, prosseguem os esforços para o esclarecimento da situação, assegurando-se a disposição das autoridades no sentido de que o senhor João Goulart, quando chegar a Brasília, estará cercado das mais amplas garantias, reconhecido que é por todos os setores das nossas Forças Armadas, do nosso Poder Civil e demais setores da opinião pública, como o autêntico presidente da República. Atenção, atenção, Brasília! Atenção, Brasília! Vamos transmitir a nova mensagem captada de Porto Alegre pela onda curta da Rádio Guaíba, Rede Nacional da Legalidade. Atenção, Brasília, atenção, espera, atenção, tico-tico para a última mensagem da Rede Nacional da Legalidade. Da Legalidade, de Porto Alegre. A sugestão de termos a palavra oficial do senhor governador Leonel Brizola, através da nossa rede, está sendo levada neste momento à consideração superior. Queiram aguardar em contato conosco mais alguns minutos, mais alguns breves instantes, e a Rede Nacional da Legalidade, desde o Palácio Piratini, estará dando resposta a vocês. A sugestão está sendo levada à consideração superior. E finalmente Leonel Brizola, que tinha uma personalidade extremamente centralizadora, não deixava espaço para ninguém, foi até os microfones e sua voz espalhou-se pelo Brasil, pelas ondas curtas das emissoras que integravam a Rede da Legalidade. Som muito ruim, porém compreensível. Uma comunicação da maior importância naquele momento gravíssimo da vida nacional. Foi um alívio. Voltamos a repetir a mensagem do engenheiro Leonel Brizola, dirigida ao senhor Rainieri Mazzilli, presidente interino da República, ao senador Auro Moura Andrade e ao governador de Goiás, senhor Mauro Borges. Atenção para a mensagem do governador Brizola. Dr. João Goulart esteve 3 horas no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. A Varig não realizou o voo porque não havia segurança na rota, inclusive porque aeroportos de São Paulo estavam interditados. Somente agora é que chegou mensagem pela Varig de parte do brigadeiro Travasso, esclarecendo e contendo autorizações necessárias à segurança do voo, que dentro em pouco daremos hora provável da chegada do senhor João Goulart a Brasília. A Cadeia Nacional da Legalidade transmitiu mensagem do governador Leonel de Moura Brizola ao senhor presidente interino Rainieri Mazzilli, ao senador Auro Moura Andrade e ao governador Mauro Borges. Atenção, atenção, Rede Nacional da Legalidade. Acabamos de receber o último boletim transmitido aí do Palácio Piratini. Aguardamos novas mensagens. Alô, Rede Nacional da Legalidade, o último comunicado, transmitido diretamente do Palácio Piratini, foi diretamente para o ar, pela rede de emissoras que nesse momento volta a transmitir de Brasília com Carlos Esfera e José Carlos de Moraes. E atenção, atenção, Brasil!
o senador Auro Soares de Moura Andrade, em companhia do senador Lino de Matos, aqui está chegando. E vamos colocá-lo a par de todos esses entendimentos. Aqui está o companheiro Zé Carlos de Moraes, trazendo o senador Auro Soares de Moura Andrade. Atenção, portanto, amigos, aqui ao lado do senador Auro Soares de Moura Andrade, vamos à contestação da mensagem. Atenção, Porto Alegre. Atenção, Porto Alegre. Atenção, governador Brizola. Muito bem recebida a sua mensagem. Entendido que durante 3 horas, presidente João Goulart aguardou o aeroporto as notícias a respeito de desinterdição ao campo de São Paulo. Confirmado. Brigadeiro Travassos comunicou-me a desinterdição ao aeroporto São Paulo. Recebi mensagem dizendo que em breve presidente João Goulart descerá a Brasília. Recebi a mensagem dizendo que em breve presidente João Goulart irá a Brasília. Esta a contestação à mensagem. Agora, uma declaração de justiça neste momento tão grave em que se esperava ansiosamente as comunicações indispensáveis com Porto Alegre. Essas as declarações que nesse instante precisaria fazer. Agora, uma última declaração de cumprimento, de saudação. Neste instante, eu me coloco em continência. Eu, chefe de um poder civil, coloco-me em continência às Forças Armadas do Brasil, à Aeronáutica, à Marinha, ao Exército, a todos os seus oficiais, a todos os soldados, aos aviadores, aos marinheiros, aos seus sargentos, aos seus cabos, a quantos neles trabalham em nome do Brasil. Eu, em continência, dirijo-me a eles para agradecer-lhes em nome do Congresso Nacional e, portanto, em nome da nação que esse Congresso representa, pela tranquilidade que fizeram voltar para toda a nossa família brasileira. Neste instante, ouça o Brasil, a voz de alguém que está representando por um mandato o povo como chefe do Congresso brasileiro. Rendamos neste instante a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso aplauso ao espírito cívico, ao patriotismo, ao espírito de legalidade daqueles que compreenderam que a sua farda representa a glória da bandeira do Brasil e a sustentação máxima do regime, do futuro, da esperança da nossa pátria, e que conseguiram, por decisão unânime, consagrarem-se à defesa dessa legalidade e dessa ordem, possibilitando que o Brasil retornasse aos dias melhores, de paz, de futuro e de esperança, em que tudo se concretize na normalidade e na tranquilidade dos espíritos, no progresso, na prosperidade, na força da nação. Eu os saúdo, eu os cumprimento. Neste gesto profundamente cívico, eu, civil, de colocar-me em continência às Forças Armadas da minha pátria. Palavras do senador Auro Soares de Moura Andrade. Esses arroubos de patriotismo, essa hipocrisia, a dissimulação, essa forma de proceder está na cartilha básica de qualquer político. Quem ouve, o menos avisado, até acredita. Com esse mesmo empenho em defender a Constituição e a posse de João Goulart, menos de 3 anos mais tarde, Auro Soares de Moura Andrade ajudou a encurtar-lhe o governo, abrindo espaço para a ditadura militar aqui se instalar. Por que será
que o senador mudou tão rápido de camisa, hein? José Gil Avilé, o Beija-Flor, repórter da Bandeirantes, deslocado para Brasília para aquela cobertura, naquele início de tarde de 5 de setembro de 1961, finalmente transmitiu uma notícia que parecia ser o início do fim de uma longa novela. Alô São Paulo, alô Rádio Bandeirantes, alô Brasil. Volta a falar a reportagem da mais popular emissora paulista, diretamente da capital da República, do Palácio do Planalto. Atenção para comunicado oficial sobre a reunião mantida entre os ministros militares com o senhor Ranieri Mazzilli. Segundo o secretário de imprensa do Palácio, senhor Reinaldo Guimarães, será fornecido à imprensa, após o almoço, comunicado oficial sobre o que ocorreu na reunião de ministros. Outra notícia importante, adiantou ainda o senhor Reinaldo Guimarães que o senhor João Goulart virá a Brasília. Indagado sobre o dia, disse não saber, afirmando que o senhor João Goulart terá, segundo os ministros, todas as garantias para a posse. Atenção, ouvintes, nova notícia importante. Foi desinterditado há poucos instantes o aeroporto de Brasília. Atenção, ouvintes, o senhor João Goulart deverá chegar ainda hoje a Brasília. Feliz como um sorriso de criança. João Goulart havia decidido viajar para Brasília e só estava fazendo segredo sobre a hora que faria isso. Uma forma de garantir que não teria surpresa em meio à viagem. O presidente interino, Ranieri Mazzilli, de qualquer forma, tratou de ser previdente e no meio da tarde daquele 5 de setembro já estava no aeroporto da capital federal no aguardo daquele ao qual passaria, após as formalidades no Congresso, a faixa presidencial. O presidente Ranieri Mazzilli continua aqui no aeroporto de Brasília, aguardando a chegada do senhor João Goulart. O senhor Ranieri Mazzilli chegou por volta de 16 horas e aqui ainda se encontra, desde aquela hora, aguardando o senhor João Goulart. O mesmo acontecendo com as demais autoridades. O senador Lino de Matos vai fazer uma importante comunicação. Carlos, espera, a informação você já deu. Apenas vai a solicitação a todas as estações de rádio que estão em cadeia para que mantenham essa cadeia, porque a nação brasileira está à espera de que dentro de alguns minutos deve desembarcar aqui em Brasília o presidente da República, João Goulart. Mantenham a cadeia ligada a esta fonte de informação. Conforme já foi ainda instante adiantado, estamos esperando apenas que o Vai-Conte levante voo e em seguida, acreditamos, aterrissará aqui o avião que traz o presidente da República, João Goulart. Mantenham, portanto, todas as estações de rádio do Brasil que estão ligadas a esta cadeia na escuta. Por causa do desejo incontido de estar no foco das atenções, muitos políticos se expõem a situações ridículas. O senador Lino de Matos, que já tinha sido no passado ademarista doente, que pulou para o ninho de Jânio Quadros, maior adversário de Ademar, quando este se tornou governador e ofereceu um cargo de secretário para o senhor Lino de Matos. Mais tarde, Jânio, que também era inconstante, acabou demitindo do cargo de secretário o senhor Lino de Matos e ele não teve o menor constrangimento em voltar correndo para os braços de Ademar. Lino de Matos, que foi prefeito de São Paulo para um mandato tampão, e ele se candidatou a esse cargo, não assumiu porque, depois de eleito, raciocinou que ele perderia o mandato de senador, que é mais longo, são 8 anos, enquanto que o de prefeito são apenas 4, e no caso ali, nem mesmo 1 ano, faltavam poucos meses para terminar um mandato que ele cumpriria, de um prefeito que do cargo havia se afastado. Lino de Matos, que se meteu a saltar de paraquedas, sem ser paraquedista, e em plena selva amazônica, integrando uma pretensa caravana da solidariedade para encontrar os destroços de um avião Clipper da Panamérica,
que lá havia caído, criando, além do constrangimento, uma dor de cabeça a mais para os homens do Serviço de Buscas e Salvamento da Força Aérea, que tiveram de resgatar os corpos das vítimas do avião e ainda por cima salvar os aventureiros que haviam se perdido na selva. Senhorino de Matos estava tão desfocado dos acontecimentos em 61, lá em Brasília, que nem mesmo sabia qual era o avião que traria o presidente da República. E nem mesmo sabia se o presidente estava vindo de Porto Alegre ou não para a posse em Brasília. Agora há pouco vocês ouviram o senador Lino de Matos dizendo, naquela rede de rádio, lá em 1961, que ele tinha informações de que o Viscount, que era um turbo-hélice da presidência da República, já estava voando de Porto Alegre para Brasília. Não era verdade. Aliás, ele não tinha informação alguma. Ele queria era aproveitar os holofotes ali em Brasília, naquela tarde e começo de noite de 5 de setembro de 61. Por volta das 20h20, daquele dia 5 de setembro, as emissoras da Rede da Legalidade ainda estavam interligadas. E vocês vão agora constatar que o avião de João Goulart não havia partido no horário que havia dito o senador Lino de Matos. Partiu mais tarde. Não era o turbo-hélice da presidência, era um jato. E era um jato da Varig, uma empresa aérea notória com seus diretores em bajular os altos escalões da República. Isto antes, durante e depois do governo ditatorial militar que viria a se instalar no Brasil em 64, exatamente com a deposição desse a quem a Varig ajudou a levar para Brasília, o senhor João Goulart. Senhoras e senhores, voltamos a transmitir diretamente de Brasília, na palavra de Carlos Espera e José Carlos de Moraes. Alô, Brasília! Alô, alô, São Paulo, alô, alô, Brasil! Positiva-se agora neste instante. 20 horas e 20 minutos no aeroporto de Brasília, a aterrissagem de um Caravelle da Varig. Para não cometermos mais um engano muito próprio nesta agitação aqui reinante, com os nervos à flor da pele há muitos dias, para não nos enganarmos, apenas podemos informar que o Caravelle que chegou aqui ao aeroporto de Brasília. Segundo fomos informados, é nele que viaja o senhor João Goulart. De fato, as autoridades já se postam ao lado da escada, positivada agora a chegada às 20 horas e 20 minutos no aeroporto de Brasília. Risquem o outro horário, o horário, porque o horário é este, 20 horas e 20 minutos precisamente, quando aterrissou no aeroporto de Brasília. E ouçam o ruído agora das turbinas do Caravelle da Varig. Está se aproximando da escada, o Caravelle da Varig, em que viaja o senhor João Goulart. Agora sim ouve-se o ruído ensurdecedor das duas turbinas do Caravelle. 20 horas e 20 minutos no aeroporto de Brasília, no histórico dia 5 de setembro de 1961, quando chega ao aeroporto da capital da República o novo presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, senhor João Goulart. Aqui estamos nós, Carlos Espera e o amigo Tico Tico, para registrar com primazia esse acontecimento. E mais um feito histórico da difusora, comandando a grande rede de emissoras nacionais. Vamos agora deixar o microfone com o companheiro Euclides de Marco e passar para o Carlos Espera. Alô, Espera. O Espera está com o microfone volante. Pedimos à difusora para que não interrompa essa transmissão, pois vamos nos dirigir lá para o Espera. Enquanto isso, o Demarco vai falando com a difusora. Demarco, aí referido pelo repórter José Carlos de Moraes, era o operador de som. Num trabalho de fôlego como esse, vale tudo no rádio. Não raro, os repórteres operam os aparelhos e os técnicos, também quando preciso, é que narram os fatos. Estamos aqui esperando que o Tico Tico apanhe o Tokioque a fim de transmitir.
coitado. E aí se esgotou, né? Se esgotou o poder de narração da situação, porque o operador a essa altura não sabia mais se ele operava os equipamentos ou se ele narrava os fatos. Bom, de qualquer maneira, vocês ouviram aí, isso ele mostrou com muita clareza, o ruído das turbinas do avião Caravelle, que foi o primeiro jato a operar aqui no Brasil na aviação comercial. Voltamos então àquela noite histórica de 5 de setembro de 1961, quando finalmente o avião Caravelle da Varig, graciosamente colocado à disposição do senhor João Goulart, pousou em Brasília. O Caravelle da Varig aqui aterrou, trazendo o senhor João Goulart. Quem mais na comitiva? Deputados, secretários de Estado e ainda acompanhado pelo senador Barros de Carvalho. Acompanhando ainda jornalistas de todo o Rio Grande do Sul e também vem em companhia de Sua Excelência o Presidente Constitucional do Brasil, o general Amaury Cruel, amigo particular do presidente Dr. João Goulart. Deputados estaduais de todas as bancadas com assento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o presidente da Varig, a pioneira dos transportes aéreos em todo o Brasil, o senhor Rubem Berta. Obrigado. Pouca confusão? Vocês vão ouvir, a partir de agora, a maior batalha por uma declaração que o rádio brasileiro já protagonizou. Senhoras e senhores, o senhor Ranieri Mazzilli foi o primeiro, após a reportagem, a abraçar o senhor João Goulart. Agora o senhor João Goulart, rodeado de grande número de amigos, é cumprimentado efusivamente, enquanto os fotógrafos aos berros chamam pelo nome de João Goulart. Aqui são companheiros da Rede Nacional da Legalidade. Deputado Rui Ramos, que também esteve na comitiva do senhor João Goulart. Grande prazer que dirijo a minha palavra ao Brasil. No momento que chegamos em Brasília com o presidente João Goulart, vencida e superada toda a crise reacionária e golpista do país. Aqui estamos chegando sem nenhuma dificuldade, com o Rio Grande do Sul, com todas as forças democráticas do país, e com São Paulo e todos os estados e o Congresso Nacional. Aqui está o presidente para assumir o seu lugar, vencida felizmente toda a onda reacionária e golpista do país. Transmito a todos os brasileiros as minhas saudações. Deputado Rui Ramos, deputado Hugo Borges, toda a vaga sobe agora em direção à reportagem. O senhor João Goulart quer falar a reportagem. O senhor João Goulart vai falar a reportagem. Ele vai dirigir a sua mensagem. Vai dirigir a sua mensagem, Ambro. Ele vai dirigir a sua mensagem. Olha o microfone aqui. Presidente João Goulart. Presidente João Goulart. Pela regra do governo envia a saudação a todo o povo. E os meus desejos de cumprir com o meu dever de dignificar a confiança do povo nessa hora em serem mobilizados e juntou com todos os recantos do território para defender a lei e as nossas instituições. Muito obrigado, senhor João Goulart. Muito obrigado, senhor João Goulart. Que assim falou a difusora São Paulo, abraçado ao repórter Tico e a esse repórter, na sua mensagem. Abraçado aos dois repórteres, dirigiu esta mensagem. Na hora em que a vaga de populares e autoridades, o senhor João Goulart está sendo conduzido ao automóvel que levará a Brasília, ao plano piloto de Brasília, ou possivelmente à sua residência oficial aqui em Brasília. O presidente Mazzilli certifica que não incorre. O presidente Mazzilli falando da reportagem da difusora São Paulo. É realmente uma grande recepção entusiástica e por isso é que se observa essa memoranda. Muito obrigado, presidente Ranieri Mazzilli, que também é conduzido na vaga de populares e autoridades, com grande dificuldade, mas sempre em cima da hora, apresentando vívidos flagrantes na grande cadeia nacional. Ouvimos por duas vezes a João Goulart, ouvimos o presidente Mazzilli, narramos inclusive informações aqui trazidas pelos companheiros da Rede
pacificação da família brasileira. Viva a legalidade, viva a Constituição. Caminho o Brasil para a sua total normalidade, sendo agora desde o aeroporto, no carro presidencial, ao lado do presidente Mazzilli, sendo do lado, ao lado do presidente Mazzilli, no banco traseiro, deixa no carro presidencial o senhor João Goulart, aqui está o senhor Amaral Peixoto falando nesse momento de normalização da vida. O povo em Brasília presta uma grande homenagem ao presidente João Goulart. Devemos ajudá-lo a realizar a missão para receber o tributo. Alô, amigos, aqui está também o ministro da Justiça que entra no carro às pressas em virtude da grande movimentação aqui no aeroporto de Brasília. Que espetáculo, ainda que está foi fantástica a recepção ao presidente João Goulart. Se Deus quiser, a partir de amanhã, o país voltará inteiramente à tranquilidade e a família brasileira terá melhores oportunidades para o futuro. Passado o tumulto no aeroporto, já instalado na Chácara do Torto, residência oficial do vice-presidente, João Goulart, em reconhecimento aos esforços das emissoras de rádio em defesa da Constituição, portanto em defesa de sua posse, fez sua primeira declaração pública quase no início da madrugada do dia 6. Nestes momentos que antecedem o meu compromisso perante o Congresso Nacional, depois dos episódios que envolveram o país em grave crise, envio a minha mensagem de fé, de paz e de esperança a todos os brasileiros de São Paulo e a de todos os recantos da nossa pátria, que se uniram unânimes em defesa da lei e da democracia. Aqui de Brasília, abraço fraternalmente a todos os meus concidadãos, certo de que com a colaboração patriótica de cada um, haveremos de vencer a crise e as suas consequências, e construir dentro da paz, da ordem e do respeito, um país cada vez mais democrata, mais próspero e mais justo. Finalmente, no dia 7 de setembro de 1961, após quase 2 semanas de muita tensão, João Goulart finalmente foi empossado na presidência da República. Era o primeiro presidente num regime parlamentarista do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência. 2 anos e 7 meses mais tarde, João Goulart, que havia chegado a Brasília sob enorme escolta de bajuladores e oportunistas, deixou Brasília rumo a Porto Alegre numa tentativa de montar seu governo na capital gaúcha e, com isso, escapar sem confronto a uma ação militar que visava derrubá-lo do cargo. Aliás, uma ação militar com a parceria de civis. Deputado Almino Afonso, que tinha sido ministro do Trabalho de João Goulart, também foi líder do governo na Câmara Federal no mesmo período. Bem mais tarde, vice-governador de São Paulo no governo Orestes Quércia, acompanhou muito de perto a deposição de Goulart. Dizem, nunca ninguém provou, que Leonel Brizola ficou furioso quando o presidente abandonou Brasília rumo a Porto Alegre. As más línguas o acusaram de acovardar-se com a movimentação de tropas que visavam tirá-lo do poder. Isso procede, doutor Almino? O presidente quis evitar um banho de sangue ou ficou com medo das consequências se fosse tirado da presidência? Olha, Parro, eu descrevo a você isso em 2 palavras. O presidente João Goulart viaja para o Rio Grande do Sul, sentindo que realmente a rebelião militar no Rio de Janeiro tinha tomado conta. Em Brasília, ainda que ele pudesse contar com as forças, eram forças minoritárias. Então a grande força que em princípio podia dar sustentação à normalização da vida do país era o Terceiro Exército, que era o mais poderoso, disputava pelo menos com o Primeiro Exército do Rio de Janeiro. Justino Alves, né? Não, Justino Alves era o 4º Exército no Rio, no Recife. Lá, na época, quem estava era o Jair Dantas Ribeiro. Jair Dantas Ribeiro, exatamente. Muito bom. Então, ele vai para lá. Quando ele voa para lá,
No mesmo momento, o chefe da Casa Civil, professor Darcy Ribeiro, manda um ofício ao presidente da Câmara e do Congresso, dizendo que o presidente João Goulart estava em viagem a Porto Alegre, logo em território nacional. Ele é presidente da República, viajando de Brasília para Porto Alegre, não tinha o que discutir, que ele continuava o presidente da República. Bem, isto foi entregue e lido pelo Moura Andrade, mas o Moura Andrade já tinha o golpe na cabeça, ou seja, o Moura Andrade participou do golpe. Estava engajado, então. Total. Ele lê e, apesar disto, ele considera vacante o cargo de presidente da República. Assim, não mais. Não foi um erro histórico. Não foi um erro histórico, foi uma coisa absolutamente predeterminada, claríssima. Vou contar-lhe 2 episódios desse instante que merecem. Um, do Tancredo Neves. Tancredo Neves é tido como o homem do acordo, da negociação, né? Esta foi a grande imagem em torno da qual se criou a campanha dele para presidente da República logo depois das diretas. É verdade. Mas eu quero lhe dar o depoimento de 2 ou 3 vezes que eu conheço de perto na vida do Tancredo. A bravura dele em horas difíceis era admirável. Nesse instante, ele com aquela estatura pequena que você há de recordar, o Moura Andrade acabou de enunciar, ele gritava no microfone do plenário: canalha, 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 com um vigor que eu não me lembro de ninguém ter sido tão duro no modo como se rebelou contra a atitude profundamente antidemocrática do Moura Andrade. E a outra, meu velho amigo Roger Ferreira, que era deputado também, quando o Moura Andrade vem descendo aquela escadinha que separa o plenário da mesa do presidente, cercado de guardas, seguranças do Congresso, né? E aquela massa de gente em torno, o Roger, que era um atleta, ainda à época, um homem forte, ele abre aquela barreira e dá-lhe uma cusparada, num acesso de nojo cívico, uma cusparada. Foi um momento admirável, né? Muito admirável. Portanto, respondendo a sua pergunta, não foi erro qual? Foi uma coisa deliberada, absolutamente deliberada. Não é? Um engajamento mesmo. Engajamento total. Foi um golpe. Um golpe com apoio do Congresso. Se Jango tivesse lá no Rio Grande do Sul resistido, contando com as forças que dizia seu cunhado Brizola ter à sua volta, teria realmente um derramamento de sangue aqui no país? Veja, naquele instante, eu creio que não. Jango nomeia o general Ladário para assumir o cargo de comandante do Terceiro Exército, porque já o Jair tinha sido transferido para o Rio antes, e o governo nascente, o golpe, tinha posto lá um militar cujo nome eu não recordo. Cabia ao Ladário, general Ladário, uma figura admirável do Exército Brasileiro, assumir. O general Ladário lá está quando chega o Jango. Já havia caído, estado por estado, a sustentação militar. Justino Alves, por exemplo, que era o amigo pessoal do presidente, já tinha aderido. E o Mauri Cruel? Cruel já tinha aderido 24 horas antes. Tão amigo de Jango também? Mais do que amigo, padrinho do filho de João Goulart, do João Vicente. Então já não tinha apoio nacional. Restava a hipótese do heroísmo do Rio Grande. Aí nessa reunião, o general Ladário faz o balanço e diz que mesmo no Rio Grande as defecções já eram crescentes, eu não me recordo se Santa Maria, enfim, os pontos principais militares, mas pede ao presidente João Goulart que o autorize, com as forças que ele tem, levantar-se para defender com o sangue, né, a honra do Exército Brasileiro. O que o presidente João Goulart podia fazer em circunstâncias como essas? O presidente João Goulart, então, não o autorizou. Então, não é real que ali o presidente não tenha querido a resistência. E no encerramento destes 2 programas, a palavra final sobre a rede da legalidade fica com o mentor daquela resistência,
Leonel Brizola. Eu acho que nós vivemos um grande momento, está na história, acho que não houve na América Latina um momento como esse em que a população civil não resistiu vitoriosamente. A comunicação tem o seu papel, mas a base de tudo foi um levante. Houve um levante popular militar. Esse é que é o fato. Brasileiros em pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira. Por aqui, meus amigos, encerramos o nosso programa Memória. Foram 2. Relatando para vocês o que foi a chamada Rede da Legalidade, um pool de emissoras de rádio que em 1961 garantiu o cumprimento da Constituição e com isto garantiu a posse do vice-presidente João Goulart no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado ao cargo. Técnico que editou e sonorizou este programa, Roger Palme. Assistente de produção, Débora Raposo. Muito obrigado a todos pela atenção, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Protesta contra o tirano, te recusa a traição. E povo só é bem grande se for livre sua nação. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Protesta contra o tirano, te recusa a traição. E povo só é bem grande se for livre. No próximo programa, mais um momento da história. Porque o que acontece agora estará em Memória.